Olá, seja bem-vinda a mais um episódio do Pod Peixinho. E eu estou aqui hoje muito feliz com uma convidada maravilhosa, a Michele Soares. Eu vou apresentá-la, mas antes, para você que ainda não me conhece, eu quero também me apresentar. Eu sou a doutora Ana Peixinho, sou médica de família, pós-graduada em psiquiatria infantil pelo CBI of Miami, pós-graduanda em psiquiatria pelo Hospital Israelita Albert Einstein e em certificação para transtornos do neurodesenvolvimento, com ênfase em autismo, através do professor Dr. Tiago Castro. E olha, se você não me conhece, fica aqui o meu convite para você seguir esse canal, para você que é uma mãe atípica e quer informações de qualidade e quer uma rede de apoio e quer uma fonte confiável onde você possa tirar suas dúvidas, eu estou à sua disposição. Segue aqui no canal, vou colocar aqui também no vídeo o link do Insta, doutora Ana Peixinho, para você me acompanhar, se eu puder te ajudar. E agora, com muito prazer, eu quero apresentar a Michele Soares. Ela é pedagoga especializada em neuropsicopedagogia. O currículo dela é maravilhoso, ela é psicopedagoga clínica institucional. Ela tem uma ênfase em educação especial inclusiva e formação na área do autismo. Eu quero ter o prazer dela se apresentar também. Seja muito bem-vinda, Michele. Muito bem-vinda. Muito obrigada por você estar aqui. Eu estou muito, muito feliz. Muito obrigada, sou eu quem agradece. Eu sou a Michele, eu tenho 26 anos, já tenho alguns bons aninhos aí em formação em pedagogia. E atualmente eu trabalho com os neurodivergentes. Eu tenho alunos que são autistas e eu tenho alunos também que têm o TDAH. Além disso, também, a gente tem os alunos que têm ansiedade. Hoje em dia, infelizmente, é algo comum, né? E... Um pouquinho nervosa. Primeiro podcast dela, primeiro de muitos. Se Deus quiser. Primeiro de muitos, porque o trabalho dela é maravilhoso, tá? Inclusive, eu já te deixo o convite aqui para você acompanhar as redes da Michele, Soares Michele _. Soares Michele _. Vou colocar aí na tela também, para você acompanhar. O trabalho dela é tão bacana, ela, através de toda a sua formação na área de pedagogia, Sim. se especializou na área de neuropsicopedagogia, ou seja, ela auxilia esses alunos que têm algum tipo de neurodivergência. Deu os exemplos, né? Isso, o foco de autismo, de TDAH. Isso. Conta como que funciona esse processo para nós. Então, a neuropsicopedagogia, ela estuda a questão das neurodivergências e as especialidades, né? Por exemplo, se um aluno ele tem dislexia, eu consigo auxiliá-lo. Todas essas questões de aprendizagem, eu consigo direcioná-los no caminho certo. Então, qual é o meu foco atualmente? Os meus alunos, quando as mães me procuram, elas estão, assim, apavoradas, normalmente, com a situação escolar dos filhos. Então, qual é o meu objetivo? Além de garantir a segurança delas, né? Direcionar os meninos, dar autoestima para eles, que muitas vezes está perdida, justamente por causa da nota baixa. Eles estão, assim, com muita dificuldade na hora de aprender. Então, junto aos pais e aos alunos, eu tento mostrar para eles qual é o melhor método que eles utilizam, né, para estudar. Então, seja através que a gente tem 3 estilos de aprendizagem, que é o visual, o auditivo e o sinestésico. O visual é quando a gente consegue aquela memória fotográfica. Então, quando a gente consegue visualizar algo e a gente já memoriza. Eu adoro aplicar isso em mapas mentais, né? Sim. É muito legal. O auditivo é quando eles só de escutarem eles já conseguem. E o sinestésico é aquele que, ao escrever, ele consegue memorizar o que ele está escrevendo. Então, eu sempre aplico esse teste aos meus alunos para que eles consigam achar o melhor método para eles conseguirem estudar. Então, antes de prova, a gente sempre procura
fazer aquilo que está sendo solicitado, né? Por exemplo, em algum livro de ciências, tem alguma imagem, então a gente sempre desenha. A maioria, não digo todos, mas a maioria dos alunos são sinestésicos, sabe? É E é bem mesmo? legal. Sim, Que riqueza. sim. Em uma sala de aula, a gente vê o nosso contexto, Uhum. né? De maneira geral, assim. Sim. Claro que cada sala vai ter as suas peculiaridades. Sim, com Mas o que é que eu certeza. tenho visto na minha prática também, do dia a dia, das mães, das crianças? Uma sala densa, Uhum. né? Alunos com vários perfis, que isso é natural, tanto entre típicos quanto entre atípicos, Uhum. né? E que eles precisam mesmo, principalmente os atípicos, eles precisam desse direcionamento. Para quê? Porque, por exemplo, quando todos estão submetidos a um mesmo tipo de avaliação Sim. e ao mesmo tipo de intervenção, é muito díspare o Sim. entendimento entre um e outro por conta da maneira como o cérebro daquele aluno processa a informação. Exatamente. Então, a gente não pode enxergar todos os alunos como se eles fossem iguais. Exatamente. Longe disso, e é por isso que nós estamos aqui. Uma das bases do tratamento do autismo é justamente ter a escola lado a lado nesse processo. Exatamente. Alicerçado na ciência ABA, a gente preconiza, às vezes, a depender do tipo de grau, Sim. a gente preconiza até 40 horas semanais de ciência ABA. Uhum. Como assim? Às vezes, a criança, na maioria das vezes, ela passa até 20 horas na escola. Quando essa escola está lado a lado, alinhada com esse pilar do tratamento, focado nas peculiaridades daquela criança, aquele tempo ele é aproveitado ao máximo. Sim. Quando a criança está submetida também a um professor de apoio, aquele tempo é multiplicado, triplicado em intensidade e resultado para a criança, para a mãe, para a família, para a escola. Porque imagina, eu lido diariamente com a angústia das mães. Sim. Como você comentou, Sim, né, Michele? exatamente. Que chegam até você e falam assim, nossa, o meu filho não consegue aprender, eu já fiz de tudo. Me fala assim, o que é que você acha da importância desse professor de apoio, dessa sua função na vida dessas crianças e dessas famílias? Então, atualmente, eu não trabalho em sala de aula. Aham, Eu trabalho a domicílio. sim. Então, é bem legal porque, além do professor de apoio em sala de aula, Aham, a mãe também me terá em casa, né? sim. Mas, voltando à sala de aula, é muito importante porque as crianças na sala de aula, elas se dispersam muito fácil. Então, ao ter esse professor de apoio ao lado, esse professor consegue direcioná-lo, né? Uhum. Seja para copiar o conteúdo, seja para explicar aquilo que ele não entendeu. E normalmente as crianças que são autistas, Sim. elas são muito inteligentes. Então, a todo momento eles questionam coisas, né? Então, eles têm o hiperfoco deles e é bem legal porque ao estudar com os meus alunos, especificamente ele tem o hiperfoco dele em astronomia. Então, sempre que a gente está estudando alguma coisa, Eu tenho um paciente assim também. ele envolve aquele estudo no que ele quer, seja dinossauro, seja na astronomia. Então, é muito legal, sabe? Então, ele traz umas associações àquilo que às vezes a gente para e pensa assim, meu Deus, é verdade, eu não tinha parado para pensar naquilo. Uhum. Então, eu sinto que o professor de apoio, estando ao lado dele, ele consegue trazer essa criança de volta, sabe? Apoiá-lo na hora que ele estiver com alguma dúvida, principalmente em sala de aula, porque ele fica a mil, pensando em várias coisas. Então, a partir do momento que o professor ele tá ali ao lado dele, ele consegue direcioná-lo e manter o foco dele ali. Então, eu acredito que é muito importante isso, justamente por isso. Olha, uma coisa muito interessante que eu queria compartilhar. A minha mãe, ela é professora. Hoje em dia ela é aposentada, mas ela atuou ao longo da vida dela inteira na área principalmente de letras e ela tem a especialização na área de autismo também. Que legal! Então, eu quero mandar até um beijo para você, viu, mãe? Você é maravilhosa e cuidou de muitas crianças ao longo da sua vida e ainda cuida.
E muito obrigada pela sua formação nessas crianças e na minha, enfim. E eu tô te vendo, Mi. Eu chamo Mi, que ela é tão maravilhosa, tão fofa, Michele. Eu tô te vendo, 26 anos, sabe? Cheia de gás, com brilho nos olhos. Eu a vejo, acompanho o trabalho dela no Instagram, e eu a vejo assim, com brilho nos olhos, sabe? E isso é tão bonito, tão bacana. Eu quero te dar, assim, parabéns, parabéns Obrigada. pela sua atuação. Por quê? Porque, gente, faz total diferença na vida da sua criança, na vida da sua família, quando você tem um professor comprometido com o desenvolvimento dela. A sua criança não é igual a nenhuma outra criança, típica ou atípica, conforme eu falei no início, né? Exatamente. Cada ser humano, ele nasce com as suas peculiaridades, facilidades, dificuldades, áreas que ele tem que precisam ser desafiadas para que ele possa crescer, áreas que ele tem uma facilidade natural. Sim. Não é verdade? A gente vê desde tenra idade, a gente já observa algumas áreas. Mas olha, seu filho está com dificuldade de aprendizagem? Primeiro, busca um profissional de confiança da área, tanto da área de saúde quanto da área de ensino. Os dois têm que andar lado a lado. Os dois e às vezes até mais de dois. Na maioria é muito mais de dois por conta da equipe, da fono, do TO, do psicólogo, que são essenciais também em todo esse processo. Mas o que eu quero te dizer é assim, encontra uma equipe de saúde e de educação em que você confia e se abre em relação às suas necessidades para essas pessoas. Por quê? Primeiro, se seu filho tem alguma dificuldade de aprendizagem, primeiro ele tem que ser avaliado se há realmente algum diagnóstico específico ou se são necessários, de início, ajustes em relação ao estilo de vida. Por exemplo, que eu vejo muito, Mi. Criança que chega tímida, a família ou a sociedade acha que é autista. E criança que chega a 1000 por hora tem TDAH. E não é assim. Não é assim. A gente não pode banalizar diagnóstico. Nem nós da área da saúde, nem vocês na área da educação. A gente não pode banalizar. A gente tem que primeiro alinhar com essa criança e com essa família pontos importantíssimos, que são higiene do sono. Criança precisa dormir, sono de qualidade. Controle de tela. Gente, o que eu vejo de criança que não tem diagnóstico, mas que tem sinais, sintomas que simulam essas questões que eu acabei de falar. Sim. Por quê? Por conta disso aqui, ó. A tela. O mau uso da tela. Família, mãe, pai, responsável, avô, avó, tia. Essa criança precisa ter esse tempo de tela controlado. Por que eu tô falando isso? Porque isso tem tudo a ver com esse processo de aprendizagem. Exatamente. Você concorda comigo que uma criança que chega para você, por exemplo, se uma criança dorme bem, se uma criança tem controle de tela, se uma criança é estimulada em casa e se uma criança se alimenta bem, o aprendizado dela vai ser consideravelmente maior do que se não houvesse? Com toda certeza, absoluta. É só fazendo uma observação mesmo, existem estudos que dizem que a cada 1 minuto que a gente fica aqui no telefone, principalmente as crianças, nós adultos já somos assim, imaginam as crianças. A cada 1 minuto que a gente fica em frente à tela, a gente demora 15 minutos para voltar a Tomar a atenção. concentração. Exatamente. Imagina Exatamente. uma criança que é lúdica, que ela gosta das cores, que ela entende a intensidade, o fato de ser sinestésica, de né, enxergar Sim. aquele mundo ali, abrir e aquilo abrir um portal na cabecinha dela, ela vai pensando, Exatamente. para ela voltar para atividade, para escrita. Gente, valoriza a escrita do seu filho, da sua filha. Sim. Né? Não só a tela. E olha, eu não estou querendo dizer com isso que a sua filha, que o seu filho vai ter uma vida longe totalmente das telas. Não vai. No contexto que a gente vive, não vai. Exatamente. Por quê? Porque o nosso contexto é digital, o nosso contexto é dinâmico e tudo bem. Esse é o nosso contexto social, histórico que nós vivemos, ok. Mas
O seu filho, a sua filha precisa de controle. O controle quem tem que dar é você, que é responsável por ela. É você que é pai, é você que é mãe. Exato. Porque talvez chegue essa demanda para você também. Eu quero Uhum. saber sua opinião, por exemplo. Às vezes essa criança não tem esse controle em casa. Uhum. Aí E chega, infelizmente é comum. é comum. Aí chega, no meu caso, na área da saúde, Uhum. um remédio não vai trazer essa solução. Não. No seu caso, na área do ensino, é como se fosse assim, olha, eu vou te entregar e eu quero uma solução, sendo que se a família não tiver essa devolutiva, as coisas não desenrolam, não é Exatamente. verdade? Algo que eu valorizo extremamente é quando o pai, a família, está em apoio, né, em conjunto comigo. Total Algo que eu diferença, né? sempre busco é essa questão do apoio, porque faz muita diferença quando a gente tem a família e o ensino lado a lado. Total diferença, total diferença. Deixa eu te fazer uma pergunta assim, de coração para coração. Uhum. O que é que te motivou a atuar nessa área tão linda que é a pedagogia, a neuropsicopedagogia? O que é que te motivou? O que é que te Então, motiva, né? Então, inicialmente, eu vim pensando, o que que me motivou? Inicialmente, eu queria muito ser geriatra. Uhum. E teve uma vizinha minha que ela pediu para que eu desse aula para a filha dela de inglês. E eu fiquei meio assim com receio, mas eu falei assim, ela pediu tanto para que eu pudesse dar aula, eu falei assim, eu vou. E fui. E aí eu Vou peguei aceitar essa missão. Exatamente. Aí eu peguei gosto por aquilo e eu fui vendo que cada pessoa é diferente, né? Que riqueza, né? Sim, que cada um é diferente, que cada um tem o seu modo de aprendizagem. Então, antigamente eu dava aula para várias crianças ao mesmo tempo. E aí eu fui vendo que isso não era tão eficaz no meu lado. Então, eu fui aprimorando isso e hoje em dia eu faço o ensino individualizado para cada criança. Sempre Uhum. procuro saber se eles têm alguma neurodivergência, né? Uhum. Porque eu gosto sempre de estar em contato com os profissionais, né? Porque é algo multidisciplinar Exato. que a gente tem que estar em parceria. Por mais que a gente pense assim, não, é algo também muito comum é os pais acharem que reforço escolar é a mesma coisa que um atendimento psicopedagógico, neuropsicopedagógico. Infelizmente, isso é muito comum. Porém, não é a mesma coisa. Sabe? Eu tenho essa questão de olhar mesmo o indivíduo, igual você falou sobre a questão do sono. É algo que eu constantemente pergunto para os pais como que tá. E dá muita diferença, muita Total, diferença. total. Os meus alunos, principalmente os que têm autismo, quando eles assistem televisão antes de ter a aula, eles mudam completamente o ensino na hora de fazer a aula comigo, sabe? Eles ficam totalmente diferentes quando assiste a TV e quando não assiste a TV. Parece que eles foram para outro planeta, assim, sabe? Para você ver a influência das Sim. telas e desse conteúdo, né, que é cada vez mais chamativo e que ao mesmo tempo o quanto de cuidado que a gente precisa ter. Sim, né? eu participei recentemente de uma palestra que chama Infância em Transformação. E lá eles falaram exatamente isso, que as crianças hoje em dia, com o uso de tela, elas estão abaixando o QI, infelizmente, sabe? E é algo que tá comum hoje em dia. Às vezes o pai precisa de ter aquele tempinho, né? Aí faz o quê? Entrega o telefone pra criança, para poder ter aquele tempo livre, né? E é tão prejudicial essa questão do uso de telas que os meninos eles ficam desnorteados, sabe? Então é muito mais legal a gente brincar com eles. É muito mais interessante. Eles falaram tanto sobre essa questão de brincar com os filhos, com a criança, que é muito melhor do que dar a tela.
né? Porque aí a Sim, gente com vai certeza. desenvolver o cérebro, porque o cérebro, conforme você fala também, é um músculo, né? Então a gente precisa de treiná-lo sempre para que a gente consiga melhorar, né? Essa questão, essas habilidades que a gente precisa. E em se tratando de autismo, uma coisa assim que a gente fala demais é que a intervenção precoce é a principal, vamos dizer assim, o que é que muda o curso do desenvolvimento do seu filho? Uhum, Um diagnóstico precoce. exatamente. Por quê? Eu me inspiro muito no Dr. Tiago Castro. Sim. Ele é meu mentor, ele é meu professor, e ele fala uma frase que eu fiquei profundamente reflexiva. Você fala mandarim? Não. Eu também não. Se nós quisermos aprender mandarim em fase adulta, a gente consegue? Sim. Consegue. Mas a fluência que a gente conseguiria se nós tivéssemos aprendido enquanto crianças seria a mesma? Não. Não. Por que eu estou te falando isso? Você notou algo de diferente no seu filho? Você precisa buscar ajuda. O quanto antes, melhor. Existe diagnóstico que pode ser dado antes do 1º ano de vida. Existem crianças que têm diagnóstico com 6 meses de vida. Se sua criança tem um diagnóstico precoce, ela tem a chance de ter uma intervenção precoce. E mesmo que ela não tenha um diagnóstico, se ela tiver uma suspeita e a intervenção já começar, mesmo com a suspeita, ela vai ter muita vantagem nisso. E a intervenção na área da saúde, na área da educação, com as terapias, com a alimentação, com o estilo de vida, que nós comentamos, de higiene do sono, de controle de tela, precocemente. Exatamente. Isso muda o jogo. Muda o jogo da sua criança e da sua família. Por quê? Porque o que nós trazemos muito aqui no canal, no Insta, é o impacto que isso traz para a saúde da família, principalmente da mãe. Sim. Né? Tem uma frase também que eu acho bonita que se a mãe não estiver bem, não há uma terapia que alcance aquela criança de maneira mais adequada possível. Sim. Por quê? Por conta da tamanha dor, da tamanha frustração, da tamanha... Nossa, do quanto que mexe com a vida daquela mãe, daquela família, né? Muda o curso daquela família. Exatamente. E tem algo também que é relevante a gente falar aqui, que muitas vezes a mãe percebe e o pai não apoia. Às vezes o pai, ele fecha os olhos, não permite com que a mãe corra atrás do que ela suspeita. Então, é importante, sim, a gente ter esse contato. E existem muitas pessoas no mundo, né, que querem nos ajudar. Então, não se sinta sozinha, porque você tem um apoio, uma rede de apoio. Se alguém dentro da sua casa não está te apoiando, pode ter certeza que quem você procurar vai te apoiar. Se você suspeita de algo, se você precisa de ajuda, procure-nos. Ou alguém na sua cidade. Sempre busque isso e não, como eu posso falar, não silencie o que está guardado dentro de você, o que você está sentindo, porque muitas vezes é você quem convive ali com seu filho no dia a dia. Então, você é quem sabe o que está acontecendo. Sim, com certeza. Com certeza. Deixa eu te fazer uma pergunta. Fique à vontade. Nos dá um exemplo, Michele, por exemplo, de algum aluno que você atendeu que tenha o transtorno do espectro autista, que você notou, assim, de acordo com as suas intervenções, a diferença no quadro dele ou dela, para inspirar aí essas mães, essas famílias que estão nesse processo. Então, eu estava pensando em um caso para eu poder falar. E hoje eu liguei, inclusive, para o pai dessa minha aluna, porque já fazem muitos anos que eu atendi. E quando ele me procurou, ele queria uma ajuda porque eles não sabiam o que eles faziam, sabe? Ela não comia, ela só repetia o que a gente falava. Tanto que quando ela chegou até mim, eu perguntava, qual o seu nome? Ela me fazia a mesma pergunta, qual o seu nome? Ela não respondia. Quantos aninhos ela tinha?
Eu acredito que ela tinha 6 anos. Ele até brincou, Mais você ou tá, menos, ficando, você tá ficando muito velha. Porque hoje em dia, ela já tá com 12 anos. Aham. E você E atendeu lá? muito. No iniciozinho, quando ela estava sendo alfabetizada ainda, porque eles estavam com muita dificuldade nesse Sim. processo, Uhum. sabe? Então foi muito legal, porque quando ela chegou a mim, ela só repetia, ela tinha seletividade alimentar, ela Uhum. só comia coisas vermelhas, como por exemplo, tomate, morango. Aí quando ela teve esse acompanhamento comigo, ela foi melhorando, foi comendo Sim. ovo. A maior vitória da família foi quando ela comeu carne de hambúrguer, que foi muito legal, sabe? E ela tem o autismo grau 2. Na época, a gente Uhum. ainda não tinha fechado um Certo. diagnóstico. É algo importante também pra gente falar, que um diagnóstico ele não fecha com 6 meses, é com muito mais tempo, né? Porque o autismo, a gente precisa de ver um agrupamento de demandas do social, né? Na escola. Então, a gente precisa de ver como ele se comporta em vários tipos de ambientes. Uhum. Então, foi muito legal essa questão dela, porque ela foi junto comigo, a gente foi consolidando, e eu acredito também que o amor fez muita diferença, sabe? Que eu sempre fui muito carinhosa com todos os meus alunos. Então, ela não tinha o costume de abraçar, ela não tinha o costume de cantar, e quando ela chegava, porque ela ia até a minha casa, quando ela chegava até mim, Uhum. ela já vinha, me abraçava. Quando ela ia embora, ela fazia coração. Aí o pai Ai. dela ficava assim: olha o que ela aprendeu a fazer. Aí mandava coração pra mim, mandava beijo. Inclusive, vou mandar um beijo pra ela aqui, que ela quis que eu mandasse um beijo pra ela em homenagem. Olha pra lá e manda um beijo pra ela. Mega beijo pra você, Lulu. E eu gosto muito de você e tenho um carinho enorme por você, tá bom? Ai, que ótimo. Eu acho que essas histórias que a gente vive, que a gente acompanha, é que fazem assim a vida valer a pena, sabe? Sim, O esforço do trabalho, do conhecimento colocado em prática e transformando a vida daquela pessoa, daquela família que nunca mais vai ser a mesma. Eu não a conheço, mas certamente a Lu e a sua família nunca mais serão os mesmos, né? exatamente. Terão a vida, mesmo que com restrições, com peculiaridades que possam haver ao longo da caminhada, mas elas foram profundamente impactadas pelo seu trabalho, Com não é certeza. verdade? E por coincidência, essa semana eu a vi. E, Sério? sério, ela está assim, enorme. E na hora que ela me viu, ela falou um oi, coisa que ela não falava, Olha que sabe? E graça. foi um oi assim, tão, sabe, realista, porque quando a gente conhece a criança, é uma vitória. Então, quando ela falou o oi pra mim, eu falei assim, gente, como ela está mudada. Ai, que graça. E o pai dela comentou que ela tá numa fase ótima, que ela está Que em bom. desenvolvimento, tá tendo esse acompanhamento multidisciplinar, sabe? Uhum. Então, é uma vitória, porque quando os pais, eles querem ajudar essa criança, é algo muito vitorioso, sabe? Ai, que riqueza, que riqueza. Porque, Nós estamos gravando hoje, dia 16 de abril, e eu nem acredito que já está chegando no finalzinho. sim, Passa tão rápido. Mas eu quero compartilhar uma última coisa com você aí, que tem uma família atípica, um filho, uma filha. Ontem saiu um estudo muito, qual que é a palavra que eu posso profundo. usar? Profundo, impactante, que nos faz refletir, Uhum, certo? Do CDC, que diz que entre 31 crianças, uma delas terá o transtorno do espectro autista. exatamente. O que é que isso significa? Significa que nós, enquanto sociedade civil, nós da área de saúde, eu estou aqui com uma querida da área da educação que anda lado a lado, focada em intervenção precoce, focada em tratamento personalizado para essas crianças. E que nós sabemos que a realidade é difícil, a realidade da saúde pública, da educação pública, às vezes até a privada tem os seus desafios nesse sentido da inclusão, mas nós precisamos acordar, despertar para isso. Quer nós tenhamos uma criança atípica na nossa família ou não.
Por quê? Porque essa é uma realidade. E nós precisamos de diagnóstico precoce, intervenção precoce, precisamos de todos falarmos a mesma língua, a equipe de saúde com a equipe da educação, a escola lado a lado com a família, lado a lado com a equipe de saúde, para quê? Com o único objetivo de promover um desenvolvimento saudável para essa criança. Exatamente. Promover que essa criança cresça, se desenvolva na medida do que ela conseguir alcançar com todos os estímulos possíveis. Não é verdade? Sim. Olha. 1% das crianças atualmente, elas são autistas. Então, é muito importante... 1% das crianças hoje em dia, elas têm algum tipo de Neurodivergência? Isso, exatamente. Isso. De neurodivergência. Então, é importante a gente abrir os olhos e ver realmente, procurar um especialista para ver se realmente aquela criança precisa de ajuda, porque às vezes elas estão ali pedindo socorro, talvez com uma nota baixa, e às vezes o pai não consegue ver aquilo, né? Então, não é um desinteresse. Exatamente. É uma dificuldade que precisa de atenção, Exatamente. né? Não é porque ele quer, é porque ele tá precisando de ajuda. E muitas vezes ele fica com vergonha de pedir. E eu valorizo tanto quando a família apoia essa criança, sabe? É tão Faz legal. Toda a diferença. Exatamente. Toda a diferença. Quero te agradecer. Eu quero dizer que eu admiro muito o seu trabalho. Igualmente. Eu quero dizer que eu fico muito feliz que você alcança tantas crianças, tantas famílias. E eu sei que assim como com a Lu, como foi com a Lu, tem sido com várias outras e que terão mesmo as suas vidas marcadas para sempre através do seu trabalho. Se Deus quiser. E eu quero que você continue inspirando profissionais da sua área a viverem realidades semelhantes que a sua, nesse sentido de alcance mesmo. Você aí, que é profissional da educação, nós sabemos os desafios, né? Nós sabemos os desafios que vocês certamente vivem ao longo do processo de formação, ao longo do processo de validação, ao longo de todo o processo profissional, não é verdade? Sim. Mas eu quero dizer que você é essencial. Você que é profissional da educação, você é essencial em todo esse processo com essas crianças maravilhosas. Te agradeço demais. Sou eu quem agradece pelo convite. Eu amei estar aqui. Muito obrigada. Eu amei muito essa nossa troca. Super válida. A gente aprende muito uma com a outra, né? Exatamente. Somos complementares. Somos e mesmo. Parceiras também. Somos mesmo. Agora, olha para essa câmera ali, manda um recado para essa mãe aí que está recebendo um diagnóstico, que acabou de receber um diagnóstico de autismo. O que você, enquanto profissional da educação, fala para ela, se despede, manda seu recado aí, que eu sei que você tem muito para abençoar essas famílias. Querida mãezinha, eu queria dizer que você não está sozinha nessa caminhada, que nós estamos aqui para auxiliá-la, o que for necessário, que a gente entende o quanto é difícil, o quanto é necessário a sua presença, é necessário o seu entendimento em relação a isso. Às vezes, crianças, elas não querem fazer algo e você fica assim, será que eu obrigo ou será que eu acolho? Então, se sinta acolhida, pode mandar mensagem, caso seja necessário, que a gente está aqui para auxiliar no que for preciso. Que riqueza! Você que está aí, chegou até o final. Muito obrigado por nos acompanhar. Nós estamos mesmo no início desse projeto tão bonito, que tem alcançado através da velocidade exponencial que a internet traz, né? Exato. É tão bonito, eu tenho tão pouco tempo assim desse mundo de internet, né? Não de atendimento, mas de internet. Então, é muito bonito ver como alcança de maneira exponencial pessoas de vários locais, mandam mensagens, interagem, desabafam, tiram dúvida, trazem conhecimento. Essa troca é, assim, maravilhosa. Eu tenho amado, né? Amado todo esse processo. E eu quero te agradecer por você ter nos acompanhado até aqui. Por favor,
curte esse vídeo. Eu brinco que eu me tornei a pessoa que eu mais temia. Brincadeira. Sim. Curte o vídeo, compartilha, comenta. Por quê? Porque é isso que faz a máquina da internet girar. É isso que faz o algoritmo entender que o vídeo tem importância, tem relevância, que ele consiga alcançar mais pessoas. Eu sei que é chato, às vezes a gente não tá afim de curtir. Eu mesma, quando assisto. Hoje em dia, quando eu assisto, como agora eu produzo conteúdo, não, eu quero curtir logo. É tão engraçado, né? Sim. Porque a gente acaba valorizando mais, assim, por a gente estar, assim, atrás das câmeras. Enfim, faz essa gentileza e segue a Michele, @SoaresMichele_. Vai ficar aí também. E o meu também, @doutora Ana Peixinho. Pra quê? Pra trazer informação de qualidade pra você. Grande beijo e até a próxima.